Agora, pastor Tassos, a pessoa que está nos assistindo agora já é cristã. E a gente tem uma geração, talvez você que é meu aluno no Café com Destino, é um ouvinte aqui do Brunecast, gosta de Deus, às vezes frequenta uma igreja, às vezes não, gosta de ler a Bíblia, não tem nada contra Deus. Mas ser simplesmente um simpatizante vai te criar alguns problemas, creio eu. E aí vai a pergunta: qual é o meu nível de comprometimento para que eu seja salvo? E qual é o meu nível de comprometimento para que, além de salvo, eu receba um galardão na eternidade? Porque deve ser muito ruim chegar na eternidade, onde é para sempre eu ver todo mundo recebendo uma coroa e eu ficar sem. Ou seja, ser esse cara que vai entrar como que pelo fogo, ou seja, no incêndio, todo queimado, todo arrebentado. Me explica isso, na sua opinião. Na sua visão bíblica, né? Independentemente do que acontecerá na eternidade quanto aos galardões, hoje aqui na nossa vida, não há lugar melhor para estar senão no lugar em que Deus quer que estejamos, na presença do Senhor. Isso envolve um comprometimento com a propagação da verdade neste mundo que se regozija em mentira, na propagação da palavra da esperança nesse mundo que zigue-zagueia na desesperança. Então, aqueles que genuinamente são salvos, são transformados, e a consequência disso é uma colocação contra o mundo. O mundo não pode gostar de nós, porque nós proclamamos o contrário do mundo. O apóstolo Paulo mesmo, na sua segunda epístola a Timóteo, no capítulo 3, nos versos 10 e 11, apresenta 10 elementos ali, ensinando Timóteo, e ao fim dos quais ele diz: olha, Timóteo, você tem seguido de perto minhas perseguições, o meu sofrimento. Ele começa, a minha doutrina, minha conduta, a minha fé, a minha paciência, mas no final o meu sofrimento, a minha perseguição, e no final ele termina: mas de tudo isso Deus me livrou. Então o que nós temos que ter é uma percepção clara de que, quando entregamos nossa vida ao Senhor, nós somos chamados para sermos soldados em um exército. Hoje em dia as igrejas são absolutamente, algumas das quais, absolutamente tidas como hospitais de homens doentes. Eu tenho dito um sem número de vezes que igreja é antes exército. No exército há hospitais sim, hospital de campanha, para que os feridos possam ir, se restabelecer e voltar para o fronte. Então o que nós temos é um problema seríssimo de posicionamento dentro da igreja, de entendimento de que somos um exército. E para completar isso, eu até trago o que dizia C.S. Lewis, um exército em um território ocupado. Então a única razão possível, pelo menos se você analisar profundamente, de nós estarmos aqui após a nossa conversão genuína, porque pela lógica era para nós entregarmos nossa vida ao Senhor e sermos imediatamente arrebatados. Por que continuamos aqui? Porque Deus quer nos envolver num projeto, que é o projeto de propagação do reino para um mundo que jaz ainda no inimigo. Então, não há lugar melhor para estar senão numa batalha, até porque essa batalha é, em última instância, uma batalha para se ter coragem de propagar uma vitória que já foi ganha por Jesus na cruz. E uma coisa que a gente tem que pensar, e eu já vou também deixar isso como pergunta para o pastor Lamartine, quando George Whitefield começou a pregar na região da Inglaterra, País de Gales, por ali, ele pregava basicamente sobre nascer de novo, baseado na mensagem de Jesus para Nicodemos. Ou seja, George Whitefield pregava para crente, começou pregando na igreja anglicana, e Jesus pregou para Nicodemos, que era chefe de sinagoga, era líder lá dos judeus. Ou seja, a gente está falando de homens religiosos em que receberam o confronto do ótimo, mas você tem que nascer de novo. Existe a possibilidade de uma pessoa que está na igreja hoje, que assiste culto todo domingo, não ter nascido de novo? E sim, o que é nascer de novo? É óbvio que existe. Existem muitas pessoas, obviamente não vou fazer aqui uma estimativa, mas eu diria que tem muita gente na igreja que nunca nasceu de novo. O novo nascimento, ele começa... A igreja é um clube social para ela. Se você nasce dentro de uma família cristã, aquilo faz parte da sua cultura. Nós estamos aqui nos Estados Unidos, aqui a grande maioria das pessoas já esteve na igreja, mas nunca passou por um processo de arrependimento. Não existe novo nascimento sem uma consciência absoluta de que eu sou desesperadamente necessitado de um Salvador.
Porque a obra do Espírito Santo é a obra que te leva ao entendimento de que você precisa de Cristo. Quando você primeiro reconhece isso e depois você reconhece que Cristo é o Salvador, esse já é fruto do trabalho da obra de convencimento do Espírito Santo, que é quem te faz nascer de novo. Então é a palavra agindo juntamente com o Espírito. Quando você nasce de novo, você tem tanto um sentimento de alívio, né, de alegria. Eu fui criado na igreja metodista, mas aos 19 anos eu entreguei a minha vida para Cristo. E a minha vida foi transformada de uma vez por todas. É óbvio que existem processos que vão durar a vida inteira, mas aquilo foi muito impactante na minha vida. E eu cresci na igreja. Sabia um monte de versículos de cor, cantava os cânticos, mas eu não tinha o entendimento profundo de que Cristo era o Salvador e que eu era o pecador. Nesse momento que você nasce de novo, o Espírito Santo passa a habitar dentro de você. E aí começa o processo de santificação. O novo nascimento tem um monte de processos que acontecem junto, como regeneração, como justificação, né? Como a própria salvação, mas a habitação do Espírito é que vai produzir a santificação que vai durar a vida inteira. Mas, para responder de maneira cabal a sua pergunta, é muito possível. Existem pessoas religiosas que conhecem muito a respeito de Deus e não tiveram uma experiência pessoal com Deus. Outro dia eu vi uma pessoa, um filósofo importante aí, fazendo um comentário sobre alguém que orava em línguas, dizendo que o dom de línguas era o glossolalia, era a capacidade, na verdade, de entender o que as pessoas diziam. Até tudo bem, existe essa possibilidade. Mas ele estava dizendo que quem falava uma língua estranha, ininteligível, era, na verdade, um demente, uma pessoa que tinha um problema sério cognitivo. E aí eu vi um outro teólogo dizendo, olha, como é que uma pessoa que nem nasceu de novo pode dar palpite sobre uma coisa que ele não experimentou, né? Então, tem muita gente dentro da igreja que está sentado lá, que acha bonito, é um simpatizante, amigo do evangelho, mas não passou pelo processo. Tiago, não existe novo nascimento sem arrependimento. E arrependimento não é só o choro, é metanoia, é a mudança de mentalidade, é a consciência profunda, desesperadora de que eu preciso de Deus e do Salvador, que é Jesus. Aí você nasce de novo. Deixa eu só acrescentar a brilhante exposição, porque curiosamente hoje pela manhã, parte significativa do meu trabalho hoje pela manhã foi a revisão de um livro a ser publicado na Inglaterra, cujo título em português seria Pastores Ateus. É um fenômeno na Europa. Opa! É um fenômeno na Europa. Pastores liderando igrejas, pregando sem a convicção de que fala Paulo na carta aos Filipenses, capítulo 1, verso 21, quando ele diz que viver é Cristo, morrer é lucro. Amém. O fato de estarmos numa igreja não nos faz cristãos. Assim como o fato de estarmos na garagem não nos faz carros. A conversão genuína é o estabelecimento de uma relação pessoal entre cada um e o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa é a conversão genuína. Estar na igreja é uma oportunidade que Deus nos dá quando oferece o segundo elemento, que é mais formativo da personalidade humana. A natureza é formativa da personalidade, quem você é, e o ambiente a que você expõe também é importantíssimo. O cristianismo propõe, pelo que Deus faz, uma nova natureza, quando nascemos de novo, e depois ele nos dá a oportunidade de um novo ambiente, que é a igreja, para que cresçamos ali para enfrentarmos o mundo.